Beleza, gente. Eu vou apresentar aqui algumas coisas interessantes que a gente fez na Twist de ciência de dados, tá? Eu vou tentar focar aqui em alguns casos interessantes e é bastante interessante. Eu vou tentar detalhar um pouco desses casos para tentar contextualizar no que vocês estão vendo. O Fernando me contou que vocês estavam vendo recentemente como trabalhar com pandas, como pegar dados, manipular dados, e vocês vão entrar ou já viram um pedaço, vão se aprofundar mais na parte de regressão, classificação, né, nos modelos preditivos. É isso? Isso, Fernando? Entendi certo? Tá, você tá no mundo, mas eu vou entender que foi assim, tá? Oh. Boa, foi um sim. Tá bom. Então, beleza, gente. Bom, primeiramente, a Twist é uma empresa de ciência de dados, tá? A gente tem o nosso objetivo é conseguir juntar dados que são disponíveis publicamente e combinar potencialmente com dados internos da própria empresa para gerar análises e gerar coisas que sejam que apoiem uma tomada de decisão para as pessoas poderem tomar melhores decisões, né? E uma coisa que a gente sempre fala é dessa pesquisa que mostra que somente 10% dos dados que estão disponíveis no mundo são de fato consumidos pela empresa, assim, nos melhores dos casos, né? Então imagina, por exemplo, que você é uma empresa, tipo, imagina que você é Oi, tá? Telecomunicações. Imagina que você queira saber, por exemplo, tudo que está sendo falado sobre você no Twitter. Tá? Vai lá no Twitter, entra no Twitter e escreve lá, oi, e dá enter. Vê o quantos desses tweets que vão retornar para você falam de fato da empresa de telecomunicação Oi. A Oi, inclusive, recentemente foi vendida, né? Mas a marca permanece. Então, assim, adianto que menos de 1% dos dados que retornam, de fato, são da empresa. Né? Aí você pode falar, não, beleza, então eu não vou pesquisar Oi, obviamente, eu vou pesquisar Oi telefone, Oi internet, Oi e outros termos que eu vou tentar agregar aqui para aumentar a precisão da minha recuperação. Mas aí, se você fizer essa combinação de termos, você vai perder um tweet, por exemplo, desse tipo. Incrível o foco. Sempre tive os lampejos de visão que a Oi vai sair do imbróglio. Quem sabe negociada ou com um parceiro global, assim que passar essa fase crítica. Repara que tem Oi no meio do texto, mas não tem telefone, não tem internet, não tem o nome de um produto específico, só que fala justamente da crise que estava acontecendo com a Oi, né, que culminou com a venda dela agora em janeiro. Né? Pelo menos da parte do telefonia móvel. Né? E essa pessoa, de repente, é um investidor, um potencial investidor. Né? Ou até um acionista, né? Que a Oi tem ação aberta. E faz sentido a gente querer ter esse tweet marcado como relevante e dentro do nosso monitoramento, por exemplo, tá? E não os outros. Então, uma parte considerável do que eu vou mostrar aqui para frente são justamente a parte de análise de dados que permite que a gente chegue a esse tipo de conclusão. Então, esse aqui é um exemplo só, que é, por exemplo, saber se é relevante ou não um determinado texto, né? E aí entra, por exemplo, na parte de processamento de linguagem natural, que é bastante, né? É próximo do que vocês já estão vendo aí de ciência de dados. Não sei se vocês já viram alguma coisa relacionada a NLP especificamente, mas toda a parte que vocês estão vendo, só que com algumas etapas a mais para processamento de texto. Né? E um exemplo de coisa que a gente pode gerar é justamente um painel no qual você pode acompanhar resultados de diversas análises de uma vez só. Então, aqui, por exemplo, a gente tem análise em cima de notícias, análise em cima de Twitter, e aí essas análises podem ser, né, com machine learning, processamento de linguagem natural, redes complexas, e aí no meio do caminho, muito esforço para aquisição de dados, muito esforço para manipulação de dados, né, muito pandas, muito scikit-learn, muito
NLP aí com NLTK e outras coisas. E excelente que vocês estão também no Python, né? Que, de fato, é a nossa linguagem mais usada. Apesar de a gente ter algumas coisas em R, a gente tem algumas coisas até em Java, inclusive na Twitch, né? Apesar de a gente estar meio que defasando já isso. A nossa boa parte aí do nosso pipeline de processamento é em Python mesmo, tá? E aqui a gente pode, por exemplo, assim, só nesse painel, que é só um dos pedacinhos que a gente mostra, tá? Tem aqui uma parte que é razoavelmente simples, né? De evolução temporal. Então, a evolução temporal aqui, por exemplo, basicamente, né, o que está transparecendo aqui é o esforço de coleta de dados. Então, tem toda a parte aí de coleta e centralizar em uma base única e depois acessar essa base para a gente justamente saber, ao longo do tempo, quantas entradas de notícias, quantas entradas de Twitter, de tweet, que eu estou mostrando aqui nesse exemplo, né, aconteceram. Mas, ok, não só isso. Nuvem de palavras, por exemplo, são só as palavras que mais diferenciam a Vivo dos outros concorrentes, né? Então, não é uma contagem única, não é uma contagem simples, mas é uma contagem ponderando através de um modelo probabilístico, tá? Quais são as palavras que mais trazem informação para a Vivo. Tá? Então, esse aqui é um modelo de informação mútua. Tem uma matemáticazinha aí razoavelmente. Tem um embasamento bem bonito matematicamente, mas no fim das contas a conta fica razoavelmente simples, né? Mas é matematicamente bastante bem embasado. Influenciadores, por exemplo, que pode levar em consideração a estrutura do grafo, de seguidores, né, e de interações na rede social. Então, a gente pode modelar, por exemplo, quais são as pessoas quem retuita quem, e aí, através disso, através dessa rede complexa que é formada, a gente entender, por exemplo, quais são as pessoas mais influentes baseado na centralidade, baseado em algum tipo de medida que a gente venha a computar através desses dados, né? Entidades em texto, por exemplo, também um algoritmo que identifica ao longo do texto, né, escrito no texto, quais são as pessoas, organizações e lugares que estão ali. Ou, pelo menos são essas três entidades que a gente usa, na verdade. A tarefa clássica de identificação de entidades, você pode ir bastante além, pode identificar datas, valores monetários e uma série de outras classes aí de entidades. Mas a gente se preocupa nesse momento com organizações, pessoas e lugares. Né? E uma vez que você identifica que tem OI como entidade, por exemplo, ocorrendo no texto, a gente pode cruzar com a base externa e falar, não, olha só, essa ocorrência de OI nesse contexto faz sentido com a entidade Oi Telecomunicações. Então, tem uma análise aí que leva em consideração uma parte mais interessante. Aí, uma vez que a gente faz esse cruzamento com a base externa de conhecimento, né, que pode ser, por exemplo, a DBpedia, né, que é uma base que é derivada da Wikipedia, bastante atualizada, colaborativamente na internet, né? A gente pode, por exemplo, pegar Rio de Janeiro, entender pelo contexto que está sendo falado da cidade do Rio de Janeiro, e com isso, com a base externa, a gente sabe que a latitude e longitude da cidade do Rio de Janeiro é tal, e aí a gente bota no mapa, por exemplo, um pontinho aqui em cima do Rio de Janeiro, denotando que existem notícias, por exemplo, ou tweets, ou qualquer outra estrutura que a gente esteja olhando, falando sobre a cidade do Rio de Janeiro. Né? Não é da onde postou, mas está falando alguma coisa sobre o Rio de Janeiro. Um outro caso interessante, ainda nessa parte de texto que a gente fez, foi, por exemplo, em 2018, nas eleições, a gente monitorou tudo que estava sendo falado aqui foi, na verdade, no Twitter, né? Sobre os candidatos para as eleições de 2018.
E foi bastante interessante porque a gente consegue ver uma fotografia do momento, e esse painel estava sendo atualizado em tempo real, então cada hora que abria, a gente conseguia ter uma fotografia muito boa da repercussão para cada um dos candidatos ao longo aí de todo o processo de campanha. Então, isso aqui é uma estrutura de dados bastante interessante que tem... aqui tem um foco muito grande na coleta dos dados, o armazenamento aqui numa estrutura de dados que seja fácil da gente recuperar depois, né? E aquela formação de número de palavras com um cálculo a mais, que é justamente quais são as palavras que melhor diferenciam cada um dos candidatos do resto, do background, né? E o background seria, né, todos os outros juntos. Então, isso, na verdade, deu resultados muito interessantes e bastante boa precisão aí para refletir o que estava acontecendo em cada uma das etapas, em cada um dos acontecimentos do processo. Esse aqui funcionou, na verdade, muito bem para quase todos os candidatos. O Cabo da Ciolo foi meio mais ou menos, que foi sempre meio kkk, né? Essas coisas assim, Deus. Então, bastante interessante. Um dos primeiros casos, na verdade, que a Twist fez com essa estrutura toda, tá? Foi justamente em parceria com a Globo. E provavelmente vocês já até viram esse slide, então eu vou falar sobre ele rapidinho, pelo menos essa parte aqui da esquerda, tá? Que a gente chegou a fazer um piloto lá na Globo News com o Marcelo Lins, que está sentado aqui. Ele tinha um tablet na mão com um mapa, e aí ele podia clicar, né, apertar em uma posição do mapa, e a gente dizia tudo que estava sendo falado em lugares próximos àquele que ele... né, sobre locais próximos de onde ele apertou. Então, isso foi interessante, isso foi até antes da eleição, já estava na campanha, estava avançado na campanha do Trump, por exemplo, e ele apertou no México ali e apareceu todo Donald Trump, plano para a América Latina e para o México, construção do muro e tal. Então, rapidamente ele conseguia clicar e interpretar o que era mais relevante para cada uma das regiões ali. Um tempo depois, ainda nessa questão de monitoramento de redes sociais, a gente fez um trabalho durante bastante tempo com a R7. A R7 tinha essa seção tendências lá na página principal deles, e o objetivo deles era virar referência sobre o que está acontecendo no momento na internet. Tá? Então, eles tentavam monitorar Google Trends, Facebook, Twitter e outras redes sociais, até notícias mesmo, para encontrar uma tendência fora, mas principalmente redes sociais. Na hora que alguma coisa está chegando no trend, então a ideia é que a gente reportasse para eles antes de chegar no topo antes de chegar no top trend. Tá? E aí, antes, eles já conseguiam colocar no site, olha, veja sobre Daniela Mercury revê homenagem ao Chico Buarque. Então veja aqui qual é a homenagem, já linka para uma notícia do próprio R7. Então o objetivo deles é se antecipar os trends, de forma que as pessoas pudessem entrar no portal e ter... né, beleza, eu quero ver aqui no R7 refletido o que está se passando na internet no momento. E aí também tem uma parte de modelagem estatística justamente para fazer essa predição do trend. Né? Então tem um bom esforço de coleta de dados, como sempre, de armazenamento, mas o grande diferencial está justamente naquela etapazinha ali de cálculo do trend. Na verdade, a predição, se daqui a 5 minutos, 10 minutos, a tendência de subida vai continuar e ele vai chegar no top trend para justamente pautar. Então, a gente fornecia isso também na forma de uma API
e a R7 consumia isso e ia direto para o site, né? Essa parte nesse já não existe mais também no site, né? Eles mudaram aí a carinha do site, né, de um tempo para cá. Mas isso aqui foi um projeto que durou durante 2 ou 3 anos. Foi durante bastante tempo. A Telefônica Twentes aqui também foi um caso bastante interessante, né? De monitoramento ainda de redes. E aqui foi um caso até um pouco mais específico. A Telefônica Espanha, tá? A matriz, comprou uma rede social chamada Twente. E essa rede social foi um Orkut. Na verdade, viveu e morreu mais ou menos na mesma época do Orkut aqui no Brasil, pelos mesmos motivos. Então, começou a chegar Facebook, começou a chegar Twitter, ganhar popularidade, o Orkut foi embora, assim como a Twente. Só que eles queriam revitalizar a marca Twente, não necessariamente como uma rede social, mas como uma rede de telefonia móvel voltada para um público jovem, voltada para uma coisa mais descontraída, mais informal. E fizeram justamente esse processo de reposicionamento de marca. Então, compraram a marca da Twente. A marca já não tinha mais grande relevância, nenhuma relevância em rede social. E em determinado momento eles começaram a campanha de reposicionamento de marca. E aí a gente acompanhou qual era a repercussão dessa campanha de monitoramento. E um pedaço dessa campanha foi inclusive feita presencialmente mesmo, com pessoas na rua, com panfletos, né? Para distribuir e oferecer, por exemplo, desconto se você comprasse um chip da Twente e colocasse no celular, ganharia créditos. E aí a gente estava monitorando o que as pessoas estavam falando sobre a marca e o que estava dando de repercussão. Então, a gente monitorou, a gente fez uma identificação de assuntos que estavam sendo falados ali, que é uma coisa que eu até vou falar um pouquinho nos próximos slides, aí, que é uma outra análise bastante interessante. E nessa descoberta de assuntos, a gente viu que o anúncio oficial do reposicionamento da marca não tinha lá sua repercussão, mas não era muito grande. A tarefa em si de adquirir novos clientes também tinha aí algumas coisas sendo faladas, mas não era muito grande. A maior parte das coisas eram realmente memes, que era, por exemplo, falando, não, pô, esses usuários de Twente voltaram, né, esse negócio. E muita gente, ao ver a marca e ao ver que o reposicionamento estava acontecendo, começou a postar reações de logar na conta antiga e ver as fotos e ver, olha só como era retardado adolescente, não sei o quê. E começaram até a postar vídeos de reacts, né, de abrir a conta antiga da rede social velha e ver lá aquelas memórias curiosas. Então, a gente, inclusive, teve que reportar isso, né? Boa parte do volume da reação era mais com a rede social em si, não necessariamente com o reposicionamento do marca. E aí até a Telefônica tomou algumas decisões depois sobre como proceder, tempo de até defasar tudo, né? Teve algumas relações interessantes. Mas foi um caso bastante interessante que essa marca foi bastante popular na Espanha e também em alguns países aqui da América Latina. Acho que na Venezuela, acho que Chile também tinha bastante coisa sendo falada, mas aqui o foco realmente era o reposicionamento na Espanha, apesar do movimento ser global. Rio 2016 também é bastante parecido. A gente fez uma parceria com a Prefeitura da Vila Olímpica e monitorou. 2016 foi um ano bastante curioso. Né? Teve bastante que se falar da Vila Olímpica, mas é um caso bastante próximo. Aqui eu não vou focar muito, não.
Esse tipo de coisa toda que eu estou falando é mais focado na parte de processamento de linguagem natural, tá? Mas eu tenho alguns outros casos aqui que eu vou mostrar um pouco à frente que não são necessariamente ligados ao processamento de linguagem natural, são mais ligados a dados né, numéricos mesmo, dados mais operacionais da empresa. Mas só mostrando aqui uma análise muito interessante que a gente costuma fazer, tá? É justamente essa análise parecida com esse caso que eu acabei de mostrar da Toente, que é a análise de tópicos, que é você pegar um conjunto grande de textos e entender quais são os principais assuntos que estão sendo falados. Né? Esse slide que a gente sempre mostra, que é bastante pitoresco, foi o caso do Rock in Rio de 2015, que a gente coletou aí uma quantidade muito grande de tweets e de notícias, foi alguns milhões de tweets, 5.000, 6.000 notícias, né? Nesse período de 2 semanas do Rock in Rio. E a gente identificou, nesse caso aqui são notícias, por exemplo. A principal, né, volume de notícias era sobre a Rihanna, que não é, na verdade, nada de surpreendente. A Rihanna é uma das maiores artistas que estava no festival, então faz todo sentido ter um volume grande de notícias sobre ela. Mas o interessante é que ela ficou... Boa parte das notícias são porque ela quase atropelou um segurança do Hotel Fazano, quando aquela multidão lá, carro arranca. Ela quase que atropelou o segurança e teve bastante notícia sobre isso. BRT, Terminal Alvorada, então BRT dando problemas aí de transporte, né? É interessante que isso não é necessariamente ligado aos artistas, né, do festival, mas está ligado ao festival de qualquer forma, porque foi a operação especial do BRT. Dá para imaginar que vai ter algum tipo de contratempo, né? Então esse tipo de coisa é bastante interessante de ver. O terceiro tópico mais falado é sobre o Queen e quem é Adam Lambert, basicamente. E o quarto tópico mais falado, que foi bastante curioso, foi Bruna Marquezine. E isso foi bastante assim, surpreendente, porque Bruna Marquezine não era uma artista que estava se apresentando no Rock in Rio. Ela basicamente estava lá no camarote, né, num camarote VIP, e ela tinha acabado de se separar do Neymar na época e contracenava com Maurício Destre no Paraisópolis, e eles estavam lá e o pessoal flagrou ela dando um beijo no Maurício Destre. E isso acabou virando muita repercussão em todos os sites aí de famosos, fofocas postaram sobre. Como Paraisópolis, eu não ia lembrar nunca. Eu lembro porque era escrito aqui, cara. Isso aí é cola, tá aqui no site. Eu nem... Se me perguntar que novela foi essa, eu não faço ideia. Mas é para isso que o tópico funciona, para justamente dar esses insights pra gente, né? Então, isso teve uma repercussão bastante grande e, na verdade, uma repercussão positiva para o evento. Né? Então, o pessoal que estava monitorando, tipo, isso é uma repercussão positiva. Para a Bruna Marquezine, certamente, porque no evento, né, no Rock in Rio 2017, ela foi patrocinada. Né? Em 2015, ela simplesmente estava lá pelo prazer de ir no festival. Em 2017, ela foi patrocinada. Mas para o evento também é bastante positivo, porque você gera um buzz, você gera um burburinho que é positivo, na verdade. Né? Vamos ver se nos dias seguintes as pessoas vão querer ir só para ver se a Bruna Marquezine está lá também. E outros tópicos que apareceram também nesse meio tempo, que felizmente não se configurou aí no stop, foi, por exemplo, do banheiro do Rock in Rio. O banheiro, as más condições do banheiro começou a ser reportada. A agência de comunicação que estava acompanhando isso com a gente na época conseguiu ver isso a tempo e rapidamente acionou o pessoal da organização e fez aí seu movimento lá para tentar conter a crise, né, e tentar consertar. E no fim das contas, felizmente não apareceu aqui, né? Devia ter colocado ele em posição baixa aí, mas foi um tópico que juntou, sei lá, umas 10, 15 notícias ao longo aí do primeiro fim de semana. Né? Então tem essa abordagem de monitorar coisas abertas, por exemplo, e ver, né, quais são os principais assuntos.
né? Que é, assim, basicamente, assim, se a gente for simplificar bastante, é uma clusterização, né? Fernando, o pessoal já viu clusterização, esse tipo de coisa? Não? Ou tá no Não, plano? tá no Não? plano, tá no plano. Tá no plano, tá no plano. Não, beleza. Vocês vão chegar lá nesse ponto, né? Mas é basicamente uma clusterização. Você basicamente encontra elementos que estão próximos um do outro, só que aqui, como a gente está falando de texto, nós são próximos semanticamente. E aí a gente vê isso através das palavras e através da concorrência disso, até da semântica da palavra, de acordo com a abordagem que você adotar para isso, né? E é essa vantagem de você fazer um monitoramento aberto e não, por exemplo, focar em palavras-chave pré-definidas. No caso desse aqui, por exemplo, você certamente vai pensar em colocar todos os artistas como palavra-chave. Você talvez até pense em colocar BRT, porque tipo, a chance de dar algum tipo de problema e afetar o evento é grande. Mas você não vai colocar, por exemplo, Bruna Marquezine. Ou você não vai colocar um artista, porque, pô, quantos famosos você vai monitorar, porque ele talvez possa resolver ir para o Rock in Rio e roubar a cena lá em algum momento. Então, um monitoramento aberto e uma análise de tópicos faz bastante sentido nesse contexto. Num caso um pouco mais recente, uma análise, por exemplo, de trends de Twitter. Quantas vezes, assim, não sei o pessoal que abre o Twitter e vê lá nos top trends um assunto e fala, cara, por que esse assunto é top trend? Alguns são muito fáceis, alguns só você clica e você vê de cara o que está acontecendo, isso é muito tranquilo. Mas tem uns que, cara, não dá para entender o porquê que o assunto é top trend. Então, por exemplo, nesse ano mesmo, no dia 2 de 3 de janeiro, ficou durante o top trend durante muito tempo a hashtag Globolixo. Né? E aí a pergunta é, cara, tipo, exatamente por quê que isso está tão falado, né? tão movimentado. E assim, a resposta nesses casos é complicado, né? Na verdade, tem várias coisas que sustentam ali um assunto no ar, né? no top trend. E nesse caso aqui específico, também foi uma exploração desse tipo. A gente pegou esses dados, e aí foram alguns milhões de tweets, tá? Não foi um volume pequeno. E a gente basicamente tentou identificar quais eram os assuntos que estavam sendo falados. Então, tinha bastante críticas à cobertura da Globo da Covid, alguns assuntos boicote, alguns assuntos voltados para a política. Tem uma série de tweets que simplesmente postam coisas completamente aleatórias e colocam termos que estão no top trend para tentar impulsionar, tentar fazer com que mais pessoas vejam. O movimento do segue de volta, então não tem bastante gente que faz isso, e aí dá uma visão bastante mais detalhada sobre o que está sendo falado naquele momento e o que está motivando as pessoas a postar naquele assunto. E isso pode ter importância estratégica, né? Porque você pode entender exatamente o que está sendo falado sobre a sua marca. Aqui tem um exemplo, na verdade, da Globo, mas isso se aplica a qualquer marca, qualquer grande assunto, na verdade. E se você tem esse tipo de insight, você sabe disso, você tem uma vantagem estratégica, você pode se posicionar melhor, você pode saber aonde que você pode falar. Leonardo levantou a mão. Pode abrir aí, Leonardo, pode falar. Opa, então, aproveitando nessa questão que você está falando aí da análise de trend topics, Twitter, Uhum. como é que é feito aí para fazer um tipo de uma filtragem, né, detecção dos robôs, né? Porque, por exemplo, somente nessa questão, né, do contra a Globo, pessoal aí do Uhum. Bolsonaro e tal, tem muito Twitter de robô, né, gerado aí por Isso, esses bots. Tem alguma tem. forma de você utilizar algum tipo de machine learning padrão para detectar, já Uhum. que em geral eles seguem algum tipo de padrão nas suas postagens? Tem sim, tem sim. A gente faz isso, inclusive, eu não cheguei a colocar aqui no slide, mas a gente faz isso também, inclusive, que a gente, na verdade, desenvolve isso em parceria com a FRJ, tá? Com um pessoal especialista nisso na Escola de Comunicação da FRJ,
E tem padrões, sim, que podem ser identificados. Dá para fazer classificador para justamente ver qual é, né, a quantidade de impulsionamento por robô que está acontecendo em determinado assunto. Dá para fazer esse tipo de análise, sim. É um classificador, tá? Ele é um classificador, como vocês vão ver aí no curso. Então, é basicamente isso. A gente amostra perfis, tem uma análise de especialistas para tentar entender se esse perfil é suspeito ou não, e aí um classificador para tentar replicar, encontrar esses padrões e replicar. Isso é uma coisa que é bem... isso vocês vão encontrar no dia a dia, tá? Alguns problemas são fáceis de resolver, outros problemas são bem complicados. Essa parte do robô é um problema que é bem desafiadora porque a característica muda com muita frequência. Então, à medida que o tempo passa, as tecnologias, tipo, é praticamente um gato e rato aí de segurança. Né? Eles estão constantemente mudando a abordagem de postagem, constantemente mudando as características, então é um trabalho contínuo nesse sentido. Mas sim, é possível sim. Beleza. Fala aí, Gilberto. Opa, beleza? Tudo bem? Beleza. Vou ligar a câmera aqui. Então, pegando um gancho aí nisso que o Leonardo falou, vocês já existe alguma forma, assim, por exemplo, de verificar o quanto, né, que esses robôs influenciam na tomada de decisão do usuário, por exemplo, da plataforma do Twitter, de seguir a manada, entendeu? Assim, já tem alguma forma de poder verificar isso, né? Porque, assim, a gente sabe que o comportamento humano, ele é basicamente um comportamento social e tudo, né? E o quanto que isso gera esse buzz, né? Quando, por exemplo, os bots entram em ação, né? O quanto que isso pode incentivar o comportamento humano a chegar a isso. Tem alguma coisa ou é viajar demais isso aí? Não, tem estudos nesse sentido sim, tá? Tem estudos nesse sentido sim. Fernando, esse paper saiu já não? A gente tava... Tinha um paper que era bastante relacionado a isso, não tinha? Qual paper? Desculpa, me fala. De influência dos robôs. Em relação à mídia, já. Em relação à mídia já, né? Já foi. Então, assim, tem sim. Tem estudos em relação a isso. Assim, nesse momento, a gente não está na posição de tipo, dizer ou estabelecer automaticamente essa relação de causa-consequência, não, tá? Mas existem alguns estudos que estudam justamente isso. Tipo, se é um assunto que ele foi impulsionado por robô e depois ele ganha vida própria, ou se foi só robô mesmo e acabou. Tem estudo disso, sim. E tem aí seu desafio também de qualidade de dados e interpretação para isso. Né? Essas coisas não são necessariamente muito fáceis de você dar uma assim... Eu garanto que esse perfil aqui é um robô, ou garanto que esse tipo de coisa aconteceu. Né? A relação de causa e consequência é uma relação um pouco mais difícil de a gente estabelecer com critérios objetivos. Né? Mas existe tudo sim. Bom, isso aqui é uma coisa bastante interessante. Até então eu falei bastante sobre a parte de análise de texto, tá? Mas isso não é só isso que a gente faz. A gente faz aqui outros tipos de análise também, tá? Uma outra parte que a gente faz bastante interessante aí já entra, por exemplo, com os dados do cliente, tá? Que é tanto a parte de qualidade de dados, que eu vou falar com um pouquinho mais de detalhes daqui a pouquinho, quanto uma análise estatística em cima dos próprios dados, e até algum tipo de machine learning em cima dos próprios dados do cliente. Então, eu vou mostrar aqui um outro caso, completamente agora descorrelacionado com notícias e com redes sociais, tá? Que na verdade está relacionado com vendas
de uma indústria de cosméticos, na verdade, tá? Que eu vou evitar não dar exatamente muitos detalhes, mas enfim. Mas a ideia é a seguinte, são cosméticos, tá? Só que são cosméticos que naquela categoria de cosméticos com princípio ativo, então são aqueles caros, então as pessoas geralmente não vão comprar aquele caro, a não ser que seja indicado, por exemplo, por um médico, por um dermatologista, tá? Então essa indústria investe muito pesado em visitadores, que são pessoas que vão lá para apresentar para o médico os benefícios dos produtos e às vezes deixam aí uma amostra grátis, esse tipo de coisa. E assim, é um desafio, porque as pessoas têm, sei lá, 5 minutos para transmitir, né, essa mensagem. E então essa indústria resolveu fazer mudanças nessa apresentação para tentar entender se algumas mudanças que ela faz acarretam em um aumento de vendas naquela região. Então, o objetivo é justamente esse: estudar o desempenho dos apresentadores e entender se esse esforço de apresentar, de ajustar a apresentação faz aumentar. E aí, para isso, eles deram para a gente 3 bases de dados separadas. Uma base de dados veio do sistema de RH da empresa, para dizer justamente quem são os apresentadores. Aí tinha algumas informações, tinha o nome, cargo, data de contratação e a região de atuação. Isso aqui é interessante, que a gente consegue, inclusive, ver a senioridade, né? Se a pessoa acabou de entrar ou se já tem alguns anos de experiência. E a região que a pessoa atua, né? O relatório do sistema de apresentação, porque o tablet que a pessoa usava para fazer a apresentação não era um PowerPoint puro, era um sisteminha de apresentações que acumulava várias métricas, tipo quanto tempo ficou em cada slide, quem é o apresentador, qual é o médico para o qual está sendo apresentado o negócio, se o apresentador pulou slide ou não, por exemplo. Tá? Então tem uma série de analytics aí em cima da apresentação em si. E depois tem o levantamento por vendas por região, né? Que é uma terceira base de dados por uma empresa também terceira que faz esse tipo de levantamento. Então, a premissa aqui é que o paciente vai ao médico, o médico receita, baseado, né, na performance do vendedor, do visitador, desculpa, e aí o paciente sai do médico, vai logo na farmácia e compra logo o produto. Tá? Então, é essa a premissa. E a ideia é que se eu conseguir ser mais eficaz em transmitir mensagem para o médico tem maior chance de receitar isso para o paciente tem maior chance de sair do consultório lá e comprar o produto. Né? E aí tem aqui uma parte bastante curiosa, porque, regra de negócio à parte, a gente recebeu de forma, né, não surpreendente 3 arquivos Excel, que é a nossa base de dados, né? E a gente tem no arquivo Excel, por exemplo, nome. Né? Como é que a gente cruza um arquivo com o outro? A de RH com a apresentação, basicamente, a única coisa é o nome. E, assim, não sei o quanto que vocês têm de experiência em banco de dados, esse tipo de coisa, mas se alguém está projetando um banco de dados, você jamais pensaria no nome como chave para casar 2 tabelas, né? Porque tem absolutamente tudo para dar errado. E com a base de pesquisa de vendas, por exemplo, a região, né, que na verdade é o nome da região também, né? Então, a gente tem aí juntar dois data frames, 2 tabelas separadas por uma coluna nome, tão explosivo quanto você está pensando, sim, tá? Então, nosso primeiro problema foi justamente isso, porque tinha casos, e aí, evidentemente, aqui todos os nomes estão mudados, tá, gente? Né? Não tem nenhum nome aqui real, pelo menos nomes de pessoas reais envolvidas, né? Mas, por exemplo, tinha um caso aqui, Adriana Machado, e Adriana Machado com um espacinho no final. Cara, se tem um espaço no final, é diferente. Se você pegar lá o Pandas, por exemplo, fizer a join de 2 colunas de 2 data frames pela coluna nome, e um tem espaço, o outro não, é diferente, não casou. Tá?
André da Silva Oliveira, aqui tem André em minúsculo e só um pedaço nome. Aqui o pedaço menor está na base 2, na base 1 está mais extenso. E aqui tem, por exemplo, um nome que é bastante grande, mas aqui, sei lá, travou em exatos 30 caracteres. De repente é proveniente de um sistema legado que só aceitava nomes até 30 caracteres e assim por diante. Tá? Então, assim, uma primeira trabalho assim que dá um tempo aí para suar a camisa é justamente a gente unificar esses dados que vêm no cliente, tá? E essas coisas podem ser por vezes simples, por vezes bem um pouco simples, bem complicadinho. Tá? E esse aqui é um trabalho bastante extenso. Tem técnicas aí que podem ajudar, mas tem casos que não tem muito jeito, não. Você tem que olhar na mão mesmo. Técnicas, por exemplo, de distância de texto, né? No fim das contas, a gente conseguiu fazer essa recuperação toda e, na verdade, a gente pode até metrificar isso, porque isso é um problema de qualidade de dados, né? O que é qualidade de dados? É você entender se o que está escrito lá está pronto para ser usado, está certinho para ser usado. E aí ele tem que estar pronto para ser usado sob diferentes aspectos, né, que são as dimensões. Eu vou falar um pouquinho mais de dimensões aqui nos slides da frente. Na verdade, eu precisava até acelerar, porque o horário está chegando aí no limite. Né? Mas um caso, por exemplo, é a acurácia. Os dados estão acurados, o nome está acurado. Tá? Então, num caso esse daqui, por exemplo, o André da Silva está mais acurado do que o outro. Beleza. Então tem a questão da acurácia, tem a questão da acurácia sintática, por exemplo, que é saber se o nome está escrito certo. Então aqui, por exemplo, está faltando um O. Tá? Então a gente pode, puramente para medir a qualidade de dados, dar várias notas para o banco de dados em relação a isso. Né? E depois tem a parte de modelagem estatística. Uma vez que a gente conseguiu juntar tudo, agora que a gente conseguiu estabelecer que todos os dados que eu tenho em mãos estão com qualidade, estão prontos para ser usados, a gente pode partir para a análise que a gente de fato queria fazer. Então, por exemplo, a gente tem aqui diferentes grades de aprendizagem. Cada grade aqui é um PowerPoint, tá? Um arquivo PowerPoint. Então, ele apresenta um conjunto diferente aí de produtos. Então, de 2015 para 2016, ele teve o índice de aproveitamento, que é essa métrica que eu estou vendo aqui. O índice de aproveitamento é basicamente quantos slides o apresentador não pulou. Tá? Mudou? Fez alguma diferença? Tipo, fez sentido eu ter mudado o PowerPoint, ter refeito a apresentação como um todo? Né? Então, no mesmo período desses 2 anos, a gente tem aqui um plot um box plot, né, que é um plot bastante interessante, porque a gente vê a distribuição e a gente vê, por exemplo, que a mediana dos dados, que é essa linhazinha aqui do meio, antes estava em torno aqui de 70%, 75%, e depois foi para 80%. Então tem uma diferença daqui bem, bem grande, bem interessante. E aí depois você pode até aprofundar, e na verdade a gente até aprofundou as análises para justamente dizer assim, estatisticamente significante essa diferença. Né? Então, no caso esse daqui da grade 1, tem uma diferença estatisticamente significante. O que significa isso? Que provavelmente existe fatores que mudaram completamente a distribuição. Tá? De repente, assim, não é significante do tipo de ser grande, é significante do tipo de ser realmente uma distribuição diferente. Tá? Já para grade 2 e grade 3 aqui, repara que existe uma diferença na mediana. A mediana sobe um pouquinho, mas a boa parte dos eventos, e cada evento aqui é uma apresentação, tá? é um visitador indo ao médico fazendo uma apresentação, não tem assim tanta diferença, tá vendo? E aí as análises de teste de hipótese mostram que, na verdade, não, esse daqui poderia muito bem ter sido por acaso. Essa diferença daqui de mediana ser um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, poderia ter sido por acaso.
Tá? Então, uma vez que a gente tem dados com qualidade, a gente pode fazer esse tipo de análise. E aí a gente retorna para o cliente e ele fala, não, ok, faz sentido, porque realmente a apresentação que foi refeita de 2015 para 2016 foi a apresentação da grade 1. Então, faz todo sentido e, de fato, melhorou pelo menos o índice de aproveitamento, desculpa. Média de slides, tá? Aí, o passo depois desse foi justamente tentar estimar. Ok, a partir desses dados que eu tenho, né, que são aqui, ó, a data da apresentação, a grade de produtos, média, índice de aproveitamento, tem outras variáveis, por exemplo, de senioridade do apresentador, quanto tempo de treinamento ele passou, tá? A nota dele no treinamento anterior. A gente consegue usar esses dados para prever qual vai ser o volume de vendas naquela área. Então, entra aí numa etapa de regressão, realmente, para a gente justamente entender se eu consigo fazer um modelo regressivo que consiga prever vendas baseado nos outros fatores. E até uma análise de relevância para entender quais são as variáveis que mais influenciam nessa predição. Diga aí, Fernando. Eu tô apanhando pro botão de mudo hoje. Tá 3-0, botão de mudo. Não, só para falar que essa semana, né, por acaso ontem, hoje, eles entraram nessa questão de regressão, então é um conteúdo que é bastante legal mostrar esse exemplo e isso, talvez, né, detalhar um pouquinho mais, né, quais são as variáveis, assim, tipo, o que é essa regressão, né, e explicar o box plot. Acho que talvez seja novidade para alguns. Tá, beleza. Essa visualização. Sei que a gente já está chegando num tempo, eu também queria que você falasse um pouquinho sobre você. É porque hoje o Anderson já mostrou, ele fez um box plot desse e já mostrou, então acho que... Tá. Então é só tá bem atual com o que está sendo falado nessa semana. Excelente. Então, mostrar esse exemplo aí, falar do cliente, eu acho que é bacana. Obrigado, Simone. E também sei que a gente, só para você se pensar aí no teu tempo, de também falar um pouquinho sobre você, carreira, e principalmente falar, né, do dia a dia e de como é interagir com outras áreas, que eu acho que aqui tem gente em muitas áreas, acho que é interessante essa visão. Isso é bastante interessante, na verdade, porque, ok, eu posso até forçar já esse ponto desde já, que, cara, multidisciplinaridade, envolver gente de outras áreas, é basicamente a essência da ciência de dados, né? Você dificilmente vai ter conhecimento sobre todas as áreas. Então, a gente já falou aqui de monitoramento em comunicação, da área de comunicação. Aqui a gente está falando da área médica e vendas. Tem outro caso, por exemplo, que é mais industrial, de tubos. Tem outro caso que para seguros, por exemplo. Cara, não tem como a gente ser especialista nisso tudo. Então, a interação com os profissionais das outras áreas de outra especialidade é basicamente requisito. E o caminho contrário também é muito importante. Se você já é especialista em outra área e está querendo adquirir os conhecimentos de ciência de dados e tentar juntar as duas coisas, cara, faz completo sentido. Porque a matemática, a estatística, o machine learning sozinho chega só até certo ponto. A combinação disso com o conhecimento do especialista e com os insights é o que realmente vai dar o que vai gerar o maior valor, né? Eu vou voltar a isso daqui um pouquinho mais, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já. Só voltando aqui à questão da regressão, tá? A gente aqui tinha, deixa eu voltar aqui no slide anterior, que eu tinha aqui as variáveis, tá? Então, beleza. No momento que a gente faz a junção dessas três tabelas, a gente vai basicamente ficar com todas essas variáveis, que são um conjunto aqui que está ligados, dados que estão ligados à pessoa, tá? Então, qual é o cargo dela, tá? E aí o cargo, eu acho que era tipo vendedor, apresentador 1, 2 e 3,
baseado aí na senioridade, né? Entra como 1, depois de certo tempo é promovido para 2, depois de certo tempo é promovido para 3, tempo de casa, né? Tem até a data da contratação, que é basicamente uma variável que depois, né, a data em si não vai entrar para o modelo, mas de repente um tempo entre a contratação e o momento da apresentação, né? Então, precisaria aqui de uma transformação em cima dessa coluna para isso virar uma feature para entrar no modelo, né? Fica com um conjunto de variáveis também relacionadas à apresentação. Então, qual é a grade, ou seja, né, se é a apresentação número 1, a apresentação número 2, a apresentação número 3. A data de apresentação, isso aqui talvez não seja necessariamente tão importante para o modelo, você até pode passar para ver se vai dar certo ou não. Quanto tempo durou a apresentação, número de slides pulados, né? Se eu não me engano, tinha até mais variável aqui que eu não coloquei na apresentação para não ficar também grande demais. Mas é basicamente isso, a média de tempo por slide, quantidade de slides pulados, e tem a outra parte que é a pesquisa de vendas, que é basicamente a quantidade de vendas por mês naquela região. Então, depois que a gente faz esse join dessas tabelas, a gente tem basicamente uma linha descrevendo basicamente um evento de visita, tá? E aí ele está basicamente dizendo o seguinte: tal pessoa que tem tais características visitou o médico tal e teve tais características na visita, e nesse mesmo período o número de vendas foi X. Tá? E aí o objetivo é a gente tentar combinar isso tudo para tentar prever qual vai ser o número de vendas baseado nas outras características. Então a gente pode fazer aí um modelo regressivo, né? E aí por que é um modelo regressivo? Porque ele vai fazer a predição de um valor real. Tá? Então é um número que ele vai fazer a predição. Né? Por isso que é uma regressão. E através desse modelo regressivo a gente consegue tanto fazer uma predição, evidentemente, isso por si só pode ser interessante, mas a gente pode tentar destrinchar esse modelo para depois entender qual é a participação e qual a importância de cada uma das variáveis, que é uma análise que é muito importante, inclusive, da gente fazer a posteriori, que ao invés de a gente tratar o modelo como uma caixa preta, tipo, beleza, dei tais números como entrada, ele me deu tal como saída, é você quebrar isso e entender, olha só, esse modelo aqui, nesse ponto aqui que você está mostrando, a variável que mais importa para ele é justamente a variável grade. Então, aquela coisa que a gente achava antes de que, poxa, um apresentador mais sênior vai ter performance melhor, de repente não é verdade. E no caso, na verdade, a conclusão que a gente chegou foi justamente essa. A influência da variável da senioridade do apresentador não era tão importante quanto a grade. Mostrando para eles que uma mudança na grade, na verdade, foi bastante mais significativa do que uma mudança, do que flutuação, diferenças aí de performance pela senioridade do apresentador. Fez sentido, Fernando? Prefere que eu fale alguma coisa mais sobre isso? Pessoal, está fazendo sentido isso? Para mim fez sentido, mas para ele é a pergunta na realidade. Então é isso, basicamente desenvolver um modelo. O modelo é um modelo preditivo, tá? O objetivo é a gente prever a venda baseado nas outras variáveis, tá? Então é um modelo preditivo, é um modelo de regressão. Só que o maior objetivo para a gente conseguir extrair informação dele não é exatamente usar ele para fazer predição e produção. Tá? Era justamente destrinchar esse modelo para ver, cara, e agora? O que ele aprendeu? Ele aprendeu o quê? Que tal variável é muito importante, tal variável é pouco importante? Tá? Qual é a relevância de cada uma das variáveis para esse problema que eu tô testando, né? Que eu tô avaliando. E aí, assim, é uma criação de um modelo e tem todo o rigor da criação de um modelo, né? Você pegou toda a base de dados, essa base de dados aqui tinha, acho que 5.000 registros, se não me engano,
para desenvolver um modelo, teve um pedaço que foi separado para treino e para teste. Né, você treina no cone de treino, valida com cone de teste, escolhe os parâmetros que melhor deram, que melhor se ajustam a esse caso, avaliando pelo cone de teste. Né? Aí você sai com um modelo treinado que você pode usar depois para... Você pode usar para produção, evidentemente, ou seja, para você fazer inferência em cima daquilo, ou no nosso caso, a gente, na verdade, usou ele para dissecar, para entender, cara, o que ele está aprendendo, qual é o insight que ele tirou em cima dos dados, qual foi o padrão que ele absorveu a partir dos dados que a gente forneceu para ele. Então, é uma abordagem bastante interessante. É comum de ser usado, tá? Não é necessariamente uma inovação, mas é uma coisa que é não óbvia, pelo menos assim, no primeiro momento. Né? De você treinar um modelo com o objetivo de interpretar a decisão dele. Né? Isso, na verdade, é bastante pertinente aí nos últimos tempos. Tem tido um grande movimento para os modelos serem mais interpretáveis. Tá? E aí não é uma mudança em si nos modelos. Os modelos que estão sendo usados para interpretação são os mesmos modelos que a gente usava um tempo atrás. Você pode fazer regressão linear, você pode fazer um classificador, pode fazer um classificador com rede neural, com naive Bayes, com árvore de decisão, qualquer tipo de classificador que a gente já fazia antes, mas coloca uma camada de críticas e de testes que você faz em cima dos modelos para justamente avaliar se... quando ele tomou uma determinada decisão, imagina um classificador, tá? Quando ele decidiu por uma determinada classe, o que naquele exemplo foi importante para ele dar aquela decisão? Tá? O que mais empurrou o classificador a escolher a determinada classe? Tá? O que mais incentivou o classificador a escolher essa classe? E aí tem toda uma tarefa, uma parte nova aí de machine learning interpretável, que é justamente voltada para dar esse tipo de resposta. Tá? Para você não tratar necessariamente o seu algoritmo, o seu modelo treinado como uma caixa preta, do tipo, cara, olha, foi isso que ele deu e pronto. Deu isso como entrada, ele deu isso como saída e não interpreto mais. Tá? Não precisa ser assim. E tem um esforço bastante grande para não ser assim, mais recentemente. Né? Eu ia falar sobre qualidade de dados, mas eu acho que, na verdade, está bem... Eu vou só falar um pouquinho da avaliação de qualidade de dados aqui, que é uma outra característica interessante. Isso daqui é uma coisa, por exemplo, que pandas, assim, tipo, 70% desse trabalho aqui é um trabalho de pandas, né? Que é basicamente você gerar notas objetivas, tá? Você ter uma avaliação objetiva de o quão pronto para uso o dado está. E aí isso é avaliado sobre diferentes aspectos. Por exemplo, a acurácia, para saber, por exemplo, se o dado está representado de forma certa. Então, você pode, por exemplo, definir alguns testes para saber se o dado está representado de forma certa. Por exemplo, um dado que era para ser numérico está de fato numérico ali, faz sentido no contexto que ele está inserido. Então, por exemplo, num caso mais industrial, um sensor de temperatura de um forno, de um alto forno, por exemplo, de uma siderúrgica. Faz sentido ele dar, sei lá, 900 graus Celsius? Faz, deve fazer. Faz sentido ele dar 25 graus Celsius? Você fala, cara, 25 graus Celsius é uma temperatura. Né? Tipo, é a temperatura de um forno ligado? De siderúrgica? Não, não é. Então teve algum problema nessa leitura aí. Né? Mas se você perguntar assim, poxa, é ok um termômetro dar 25 graus Celsius? Pô, super ok. Né? É ok um termômetro de um forno, de um alto forno, de uma siderúrgica dar 25 graus Celsius? Não, não é ok. Então tem aí uma certa quantidade de testes que você pode fazer para dar justamente, avaliar isso e até gerar uma nota em relação a isso. E até ter uma visão gerencial, do tipo, ok, meus dados estão funcionando, eles estão
prontos. Está completo ou tem dado faltante? Teve algum sensor que faltou? Teve algum campo que alguém não digitou? Ele está compliance, por exemplo, ele tá dentro de normas, ele está de acordo com normas aí de completude de dados, ele está em todos o detalhamento que é necessário. Então, tem lugares, por exemplo, que você tem que rastrear determinadas medições constantemente. Se você não fizer determinada medição, você vai ter problemas regulatórios. Tá? E aí, se aquele dado faltante é justamente um dado importante para o problema regulatório, tá? Você tem dois problemas ao mesmo tempo. Um problema de completude, porque você tem dado faltante, mas mais do que um problema de completude, você tem um problema de compliance, porque na hora que a autoridade vier aqui perguntar, você não vai ter o dado para responder. Então, você tem aí um registro com um determinado valor faltante, só que te gerando problemas, e não te gerando respostas. Tá? E assim, dado faltante, gente, isso existe, né? Tá? Sensores param de adquirir, pessoas escrevem, esquecem de escrever um campo, tá? Isso daí vai escrever alguma coisa, escreve errado, o sensor lê coisa errada, dados vêm de uma fonte externa e na hora de cruzar ele cruza errado ou perde alguma coisa, tá? Esse tipo de problema acontece, isso é normal, deveria ser minimizado, né? Mais importante do que a gente gastar um tempo enorme para garantir que isso jamais ocorra, é a gente ter um framework para justamente medir isso e identificar, quando ocorrer, identificar e a gente poder ir lá consertar. Eles já tiveram uma palhinha desse sofrimento com uma base de filmes, né? Acho que com dados ruins aí para converter de inteiro para string para inteiro, coisas assim, justo, dados justo. faltantes e tal. E assim, uma das coisas que pode ser usada para isso é justamente técnicas de machine learning, né? Você pode justamente identificar padrões, pode, por exemplo, ser algum tipo de clusterização, tá? E aí quando você vê alguma coisa totalmente fora de qualquer cluster que você conhecia, numa base histórica grande, você pode falar, cara, putz, chegou um ponto aqui, cara, numa região do espaço que eu nunca vi antes. Chegou um outlier aqui que não faz sentido. Será que tá certo? Você pode levantar umas bandeiras assim e ajudar aí no seu trabalho para identificar problemas de qualidade de dados, mesmo em regras que você não previu antes. Tá? Justamente pode estar totalmente fora de todo o histórico que você viu. Beleza, gente. Era mais ou menos isso que eu tinha trazido aqui de coisa. Tem a parte de sequência aí de integrar dados, ter as regras, descobertas de conhecimento, depois gerar notas, né, que isso seria uma coisa mais voltada para a parte de qualidade de dados. Deixa eu falar rapidamente da Twitch, até a minha trajetória dentro da empresa. Enfim, nós viemos, na verdade, do mesmo lugar, né? A gente veio nós sócios nos conhecemos no projeto com o CERN, né? Já aí nos idos de bastante tempo atrás, né, de chegada. Deixando claro que o Felipe é mais velho. Isso aí. Bom, me resta um pouquinho de cabelo ainda, então tá tranquilo. Então, a gente trabalhou no projeto do CERN, a gente começou lá no CERN com uma parte de integração de sistemas, na verdade, integração de dados. E depois que a gente veio para cá, a gente abriu a Twist com esse objetivo de fazer a integração e processamento dos dados, né? E o processamento dos dados veio meio que naturalmente, através da nossa especialização na área de machine learning, na área de análise de dados, nossos mestrados, doutorado e assim por diante, né? Eu fiz mestrado na UFRJ, doutorado, de repente, em breve aí, vamos ver, quem sabe. Mas Fernando fez o doutorado dele, Laura fez o doutorado dela também, pessoal.
E, assim, a gente tem essa formação que é basicamente de engenharia eletrônica, então somos engenheiros, continuamos na parte, né, um subconjunto, uma área da engenharia eletrônica que é a área de processamento de dados, de processamento de sinais, né? A gente basicamente continuou nessa área até chegar em machine learning, em análise de dados, e a gente, ao longo do desenvolvimento da empresa e com o contato com os clientes, viu que, na verdade, uma das maiores demandas da área tipo, integração de sistemas ok, beleza, o pessoal dá um jeito na hora que precisa. Mas o que é difícil dar jeito mesmo é justamente a gente pegar e interpretar esses dados, né? E eu pessoalmente fui me especializando nessa área de processamento de linguagem natural, né, de tratar em texto. Inclusive, o meu trabalho no mestrado foi justamente para identificar conhecimento de pessoas. Então, como você faz para mapear conhecimento numa colaboração internacional, que é basicamente tipo, um grupo aí de, sei lá, 5, 10 mil pessoas que está constantemente mudando, uma característica interna de, sei lá, a cada 6 meses, pessoas trocam de área porque querem ter experiência em várias áreas, né? E aí, quando está trabalhando em uma determinada área da colaboração, toma decisões e o conhecimento acaba ficando com ela, e se não tomar cuidado, na hora que ela sai da área, o conhecimento se perde, né? Então, o meu trabalho foi justamente tentar mapear os conhecimentos baseado justamente nos documentos que as pessoas publicam, e depois isso serviu como base para diversas aplicações que a gente desenvolve na Twist, sempre pensando justamente no cliente, né? Então, no caso aí de comunicação, a gente tem diversas áreas voltadas para entender o discurso, qualidade de dados, tem aqui várias áreas aqui para entender partes industriais, no caso de vendas daqui lá tem dados que são bem negociais e bem voltado aí para o caso específico deles. Alguém tinha aberto o microfone aí, eu acabei cortando. Podia... Foi Joana. Fica à vontade para falar, Joana. Não relaxa no microfone aqui com vida própria, querendo se colocar. Tranquilo. E assim, como eu falei antes, né, a multidisciplinaridade, ou seja, a capacidade de você pegar o conhecimento que você tem e discutir isso com pessoa de um outro domínio, tá, de uma outra área, e tentar juntar os dois mundos, né, basicamente essencial para um projeto de ciência de dados funcionar, tá? Isso daí, infelizmente, você não vai ter. Infelizmente, não tem dentro do scikit-learn uma função make money, tá? Você não vai rodar uma função lá e vai sair para você o final, o dinheiro pronto, tá? Tu tá dando spoiler. Tá dando spoiler? Desculpa, tá? Desculpa. Pode procurar lá, o scikit-learn infelizmente não tem, tá? TensorFlow também não tem, tá? Mas o que vai garantir o sucesso de um projeto é justamente essa colaboração, tá? Esse entendimento do cliente. E, ok, beleza. Provavelmente alguns de vocês já estão vindo de outra área, então vocês já são especialistas nessa área e você está justamente vendo a parte de ciência de dados, né? Se for o caminho contrário, por exemplo, beleza, eu tenho a minha experiência e a minha especialidade é processamento de dados, tá? Você não vai virar especialista em todas as áreas dos seus clientes, tá? Não tem como. Mas você tem que estar com um contato muito próximo com o especialista para justamente você conseguir somar essas experiências. E do ponto de vista do processo da ciência de dados, você tem que garantir que todas as etapas, desde da geração do dado até o resultado final, está muito consistente, tá? E está muito... A metodologia está sendo bem respeitada, né? Ou seja, eu estou adquirindo os dados, eu estou avaliando se está tudo certo, está relevante ou não está. Todo o processo aí de manipulação até gerar o modelo, até interpretar os modelos. Vanessa, diga aí.
Felipe, eu queria ter curiosidade, eu achei bem interessante esse caso que você trouxe aí, uma avaliação bem do negócio, né, em si, eu venho dessa área de negócios, e tenho curiosidade de saber quantas pessoas assim, ficam envolvidas em um projeto como esse. Não me pareceu tão complexo, né? Assim, 5.000 informações, né? 5.000, banco de dados com 5.000 linhas, né? Não sei como é que poderia chamar. E você poderia, assim, ser bem objetivo em qual é a grande diferença entre fazer esse tipo de análise em um Excel, que também acaba gerando gráfico e tal. Eu já trabalhei com controladoria, essas coisas, e a gente consegue gerar algumas análises. Claro, você não faz uma predição dessas coisas, mas qual que é a grande diferença, assim, para eu... Estou tentando entender qual é o maior mesmo. Entendo. Assim, uma coisa que você tem que sempre manter em mente, tá? Que tanto o Excel, quanto o Scikit-Learn, quanto Python, esse tipo de coisa, é a ferramenta que você vai usar para chegar no objetivo, tá? Você pode falar, poxa, você fez um teste de hipótese no Python. Eu poderia ter feito teste de hipótese também no Excel. Tá, tudo bem, beleza. Mas, na verdade, assim, o grande valor está em você saber que você tem que fazer determinado teste de hipótese. Então, acho que a grande coisa que você traz para agregar é justamente qual é o processo que você vai desenvolver, né? No caso desse de 5.000 registros, eu vou concordar muito contigo que, cara, beleza, daria para ter feito no Excel. A minha capacidade, por exemplo, e a capacidade da nossa equipe de, por exemplo, fazer toda essa manipulação de dados e garantir que a qualidade está boa e garantir que o processo está sendo bem respeitado, no nosso caso é maior em Python. A gente se sente mais confortável em ter controle sobre esse processo em Python. Mas assim, beleza, se você falar assim, cara, eu tenho muita experiência com Excel, eu consigo fazer aqui todas as coisas que eu preciso e eu vou fazer isso aqui, consigo avaliar a qualidade, eu consigo fazer o casamento entre as colunas, inclusive nessas colunas de nome que tem grafias diferentes e tal, né? Se atende, tudo bem, isso não é problema, né? A parte importante realmente não está necessariamente no Python Excel, está justamente no método que você segue. Então, se você faz uma predição, qual é o método, um algoritmo preditivo, você tem que fazer a separação entre um teste, porque se você testar no negócio errado, você pode ter um problema de overfitting, e assim por diante. Tá? A ferramenta para isso é uma ferramenta. Até complementando um pouco, Felipe, só para voltar em pontos que a gente conversou em outros momentos aqui, é muito o que o Felipe falou, né? É ter a capacidade de sentar com o cliente, né? Entender porque o cliente não vai falar para você, eu quero que você rode uma análise preditiva e me diga quais são as variáveis que são importantes para mim. O problema do cliente eu não sei onde focar o meu treinamento. Né? Pô, eu gostaria de treinar, né, a minha equipe e com isso ter uma equipe melhor, né, que cumpra os objetivos dela. Aí a gente conversa, tenta entender qual é o processo, quais são as variáveis que são monitoradas, o que tem à disposição, e aí estabelece uma maneira, né, de criar, né, um vínculo do problema com o que está sendo, né, ofertado pela gente. E aí que a gente é o especialista, né? O especialista de chegar e falar, não, entendi os teus requisitos, entendi qual é a sua operação, né? Entendi e eu sei uma maneira de talvez resolver. E a gente propõe, né? Faz um POC, faz uma prova de conceito, traz alguns parâmetros extras, né? Possibilidade de expansão, e aí vamos evoluindo os modelos criados, né? Acho que tem muito disso. Talvez eu demoraria uma semana no Excel e 2 dias no Python, tipo isso. A gente pode, de repente, ver um ganho aí, né? Eu, sem dúvida, no Excel demoraria mais. E a quantidade de coisas que você já tem pronta para você no Python talvez seja maior do que você tem no Excel. Pra esse tipo de coisa. Não vou ter um Scikit-Learn com a regressão já pronta no Excel, por exemplo. A regressão linear, na verdade, até tem. Né? Não sei. Tá vendo? Eu sou um ignorante Excel. Mas, por exemplo, uma separação treino e teste bem feita talvez não seja tão óbvio. Tem a junção tem o inner join que é feito, dá para fazer.
Tem muita coisa para fazer. É, Dá para fazer até um machine learningzinho, tipo, usando uma macro, né? Você já aprendeu como é que funciona a rotina, aí você cria lá uma macro e o negócio roda sozinho. Mas o principal é entender o problema. Eu concordo com o Felipe. O principal é chegar assim e falar assim, não, o que você quer é isso aqui. Assim, tipo, o que a gente pode te apresentar e aí ter, né? O Renan tá com a mão levantada, vai ficar com o braço cansado. Eu queria saber se vocês têm uma experiência assim que já tenha acontecido no dia a dia, uma coisa assim mais real, de uma situação onde os dados ou eram muito ruins ou eram insuficientes, ou assim, alguma coisa que você tenha visto a situação e falado, eu não sei se eu consigo ajudar na sua necessidade com o que você está me trazendo, sabe? Alguma coisa do tipo. E o que você poderia fazer para tentar, se existe alguma forma de salvar isso de alguma maneira, enfim. E aí, Felipe, já viu o dado ruim já, Felipe? Aí aquele flashback, né? A maior parte dos dados são assim, tá? O que pode acontecer muito é a gente estimar o tempo errado, né? A gente falar que faz uma atividade em determinado momento e aí acabar errando, né? No fim das contas é muito mais complicado, né? É mais complicado porque tem uma etapa primária e aí é renegociação ou entubar, né? São as duas opções, né? Aí é um desafio do Rui. Vou botar esse desafio, vou pedir pro Rui fazer esse desafio do dado ruim. Mas acontece sim, Renan, bastante. Esse caso, por exemplo, dos visitadores médicos, ele está mais ou menos nesse... Assim, eu estou mostrando já o resultado de salvado, tá? Mas a gente gostaria de ter dados com muito mais granularidade que a gente tinha, e na verdade eles até poderiam fornecer isso. Mas aí questões gerenciais lá, de soltar dado, conseguir dado e tal, acabou inviabilizando isso para o projeto. Então a gente acabou, no fim das contas, dando um resultado para eles e falando, olha só, dá para melhorar bastante, né? Dá para ser bastante mais detalhado do que isso. Mas vocês precisam soltar essa quantidade de dados. Então, assim, dá para chegar no meio termo, de repente você vai estimar que, né, como o Fernando falou, cara, eu vou só pegar isso daqui e pronto. Vou fazer esse classificador aqui, vai sair tudo, vai ser moleza. No fim das contas, os dados que você tem não dá nem para gerar um classificador, você gasta um tempão fazendo uma análise exploratória em cima, você acaba tentando tirar o máximo que você conseguir daquele dado, o máximo que você vai conseguir fazer é uma exploração detalhada, baseada numa clusterização, baseada numa conversa posterior disso com um especialista para entender ali as áreas. E, no fim das contas, um projeto que você achava que era tipo 2, 3 semanas, virou uns 2 meses. Porque o dado que o cliente achava que tinha, não tinha. Mas é também legal de falar que isso também gera oportunidades, né? Tipo, a gente já chegamos, muito cliente já chegou a gente, né? Falando assim, a gente tem um processo que leva 5 meses limpando dados. Vocês conseguem automatizar isso de alguma maneira, né? Bom, um cliente que chegou na gente da área de construção, as maiores empresas do Brasil, que está do mundo em construção, faz todo o controle de obras deles em Excel. Então, com dados entrados à mão. Então, assim, tipo, vocês imaginam que... De várias partes do mundo. De várias partes do mundo. Então, assim, imagina o que era. Era realmente, né, bilhões de dólares marcados, né, escritos à mão. Então, assim, tipo, tem de tudo. Tem oportunidades, tem problemas, tem... Não tem ideia de quantas formas diferentes tem capacete amarelo. Não... Exatamente. Mais dúvidas, pessoal? A gente já passou bastante do nosso horário. Então, eu queria saber as dúvidas de vocês aí para o Felipe. Agradecer o Felipe, né, pela disponibilidade. Prazer, não. Falar também para o Felipe que a gente vai ter projetos aqui dentro, né, do nosso bootcamp, né, onde eles vão resolver problemas também, né, de figura global. Queríamos contar contigo aí para ser nosso mentor em alguns desses projetos, né, os alunos poderem ter acesso a ti. Né, isso a gente ainda vai consolidar aí durante as semanas, mas a princípio já fica o convite aqui para você. Perfeito, sem problema nenhum. E dúvidas, pessoal, que vocês quiserem perguntar.
É legal trabalhar com o Fernando? Pode perguntar, pode perguntar. Bom, Também outra de parte mais operacional, assim. Como é que funciona o processo de decisão de escopo de projeto? Vocês primeiro, assim, como é que se define o tamanho de uma equipe? Como é que você define a quantidade de recursos que você pretende colocar aquilo ali? Sabe, essa parte um pouco mais operacional do dia a dia do trabalho. Isso daí é isso faz parte das entrevistas iniciais aí com o cliente, né? Isso é bastante próximo, na verdade, com o processo de levantamento de requisitos, né? A gente tenta entender qual é a necessidade do cliente, quais são os dados que ele tem já disponível, né? E até entender de repente a gente dá uma olhada inicial, eu não vou nem chamar de análise exploratória, porque a análise exploratória tem um rigor a ser seguido, né? Mas assim, tipo, abre e a gente tenta sentir qual é o tamanho do problema que a gente está se metendo, né? E aí a gente vê, por exemplo, se tá parecendo bom ou se, cara, vai precisar de muita coisa aqui em cima, vai precisar de muita análise, a qualidade tá ruim do dado, a gente vai ter que salvar esse dado de alguma forma. E aí o que a gente tem feito ultimamente é tentar definir um escopo que a gente acha que vai ser factível, evidentemente, tá? E fazer assim, beleza, eu vou fazer agora um time box de, sei lá, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. E aí, nesse período, a gente vai trabalhar em cima dos dados e depois disso voltar para o cliente. Quer dizer, né, quando o time box é grande, a gente quebra e faz reuniões mais frequentes com o cliente. essa é uma parte importante, né? Quebrar, subdividir para conquistar, né? Tipo, projetos muito grandes, né? Eles tendem a perder muito a relevância ao longo do processo, né? Então, se demorar demais. Se demorar muito. Então, a gente tem que quebrar e planejar sempre pequenas entregas. O Naoki tinha levantado a mão. Não, eu queria ter uma dúvida que eu tenho até assim no dia a dia do trabalho de vocês, assim, é o seguinte. Vocês estão trabalhando, tem, por exemplo, um projeto, tem a demanda, ela tem a dor do cliente, né? O cliente vem com a dor e vocês examinam essa dor do cliente e vão começar a rabiscar no papel ali quais são os caminhos e tal, e vocês definem um caminho aí e começam a fazer o trabalho. E no meio do caminho vocês estão usando a biblioteca XYZ, por exemplo, framework WZY, e tá doendo pra caramba fazer aquilo lá, a curva de aprendizagem tá horrível, ninguém tá conseguindo desenvolver. E aí, o que vocês fazem? Vocês voltam para trás, vocês buscam alguém no mercado para ajudar num projeto pontual, só para desenvolver esse negócio, ou vocês vão arrastando mesmo, fazendo, doendo mesmo, fazendo aquilo lá, entendeu? Mesmo que não seja o melhor forma possível, mas para entregar o resultado final. Interessante. A gente, na verdade, não tem muita ocorrência no caso de... Assim, o que acontece é... O software que você faz para ciência de dados, né? Para essas tarefas de ciência de dados... Só para te apontar você, uma coisa que está acontecendo comigo. Eu estou fazendo um projeto hoje, o Fernando tem um pouco de ideia que eu estou fazendo, que é o tal do Dash lá, estou fazendo o tal do Dash lá do Plotly, né? Então, estamos desenvolvendo um projeto em cima do Dash e a complexidade do Dash não é tão simples de aprender. Aí, assim, fico pensando, será que a gente pega aqui no mercado externo para poder, que já sabe Dash e entra aqui e faz só o Dash, ou a gente fica apanhando aqui, tentando aprender, tentando se matar de fazer isso aqui, ou usa um Streamlit ou outra coisa parecida, entendeu? Isso é uma coisa que eu estou falando que é um case real que está acontecendo comigo e por isso que eu estou perguntando para vocês, entendeu? Porque sempre existe coisa nova, sempre está existindo coisa nova e a gente fica preso com alguma coisa, né? Não, a gente já teve, na verdade, uma coisa parecida. Agora que você falou no Dash, faz um certo sentido. Se você quiser dar uma interface final para o seu usuário, talvez tenha algum tipo de interação, né? Faz um certo sentido, sim. Aí, bom, na verdade, assim, uma coisa que a gente já fez nesse sentido foi, meus blocos de análise, a gente sempre projeta para eles darem uma saída em um formato que eu possa ter aí um jogo de cintura de colocar ele ou no meu próximo processo ou jogar para algum outro lugar que seja mais adequado, se não ao negócio, pelo menos ao tempo que a gente tem, né?
E, então, a gente teve um caso que a gente simplesmente pegou um sistema que faz dashboards a partir de dados que estão em banco de dados, que era parecido com o Power BI da vida. O nome dele era Metabase, se não me engano. Metabase, né? E a gente acabou fazendo a carga dos dados, né, posteriores à nossa análise num banco que é visível pela Metabase, e usou ele para gerar os dashboards. No fim das contas, conseguimos dar a experiência final que o usuário queria nesse sentido. Mas já aconteceu também de a gente jogar código todo fora e recomeçar assim. Já aconteceu. Né? Usar outro caminho, né? Usar outra abordagem. Já aconteceu. Aí, enquanto você planeja o desenvolvimento, tá? E aí não é necessariamente com o cliente, tá? Aí é realmente interno. Isso é uma escolha interna, exato. Uma coisa que sempre me preocupa e que eu sempre tento passar para o pessoal é o seguinte: define muito bem qual vai ser a entrada desse processo, qual vai ser a saída desse processo, e armazena essa saída de forma que a gente possa reutilizar depois. Então, assim, beleza, de repente você vai salvar os resultados em um JSON, você vai... até em CSV, tá? Que CSV não é necessariamente o melhor formato do mundo, mas de interoperabilidade ele é fantástico. Então, se você não estiver perdendo representação por fazer isso, de repente salva o seu resultado de CSV. Porque, de repente, você pode querer utilizar um pedaço do software para fazer uma tarefa, mas a partir daqui você usa outro. Que você acabou de ver que, cara, acabei de ver isso, de repente conversei com um colega que trabalha em outra empresa e ele me mostrou que esse software aqui é super dentro do que eu preciso. Cara, pega dali para frente e vai. E aí, na hora que ele gerar um resultado, você salva esse resultado também em algum outro formato que você pode ter uma interoperabilidade boa para você não ficar amarrado também ao software. Entendi. Então, é por isso que, de repente, o ágil é importante, né, Fernando? Você vai etapa a etapa, ver como é que está a curva, né? Como é que estão os desafios, para poder voltar. Você volta só um passo, por exemplo, né? Volta só uma etapa atrás, não tem que voltar tudo do início. Fundamental. Fundamental. Tá bom, beleza. As coisas são construídas. Então é isso, pessoal. Temos mais perguntas? Então tá, Felipe, obrigado. Passamos bastante aí do tempo, acho que beleza, sinal que foi bom. Bom. Obrigado pela tua disponibilidade e fica aqui o convite aqui para falar mais. Perfeito, só chamar. Tá bom, então. Abraço a todo mundo, pessoal. Bons estudos. Um abraço. Valeu, Fernando. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Um abraço.